João. João. Meu cordeiro. Bem, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa uma série de estudos no livro do Apocalipse. Esse que muito provavelmente seja um dos, se não o mais discutido livro da Bíblia. Mas nem por isso o mais entendido. A verdade é que o livro está cheio de simbolismo e figuras, o que, se não forem bem entendidas, podem dificultar o seu entendimento. Mas o propósito do Senhor com o livro não era que ele fosse um livro de mistérios indecifráveis. Ao contrário, seu propósito é revelar, como o próprio nome já diz, Apocalipse, revelação, tirar o véu. O que ele revela será assunto dessa nossa jornada que iniciamos aqui. O autor do livro se identifica como João, e a maioria dos especialistas aceita que esse João seja o apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas. Identidade essa confirmada por Justino no ano 150 da nossa era. Uma outra possibilidade, dentre tantas, é um presbítero de Éfeso. Opinião essa defendida por alguns desde o século II e III. Para quem ele escreveu não é mistério. O próprio Senhor já diz a quem o livro deve ser enviado. Já no início do livro, as 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A data é incerta, variando a opinião entre o ano 68 e 96 da nossa era, que corresponde a um período de forte perseguição entre os governos de Nero e Dominiciano, sendo hoje a opinião mais comum de que o livro tenha sido escrito por volta do ano 96, no final do governo de Dominiciano. Seu propósito maior é consolar e encorajar os cristãos a seguirem em frente, mesmo em meio a tantas adversidades. Seu autor recebe a sua revelação na ilha de Patmos, uma ilha-prisão no Mediterrâneo. Ali o Senhor o incumbe de escrever sobre o que ele havia visto, o Cristo ressuscitado, as coisas que são, a igreja, e as que hão de acontecer depois destas, ou seja, o futuro. Existem várias formas de interpretar o livro. As principais são: preterista crê que tudo ali já se cumpriu, com exceção do capítulo 19 e 22. A historicista, que crê que o Apocalipse é uma revelação que se cumpre em toda a história da igreja. A idealista, que acredita que todo o simbolismo do livro aponta para princípios espirituais do bem e do mal, sem se prender a tempo e fatos. E a escola futurista, que interpreta que do capítulo 4 ao 22 do livro, Deus revelou eventos proféticos futuros que só se cumprirão no fim dos tempos. Por motivos que pretendo ir deixando claro ao longo de nossa caminhada nesse estudo, a minha maneira de interpretar o livro é baseada na interpretação futurista. E por falar em interpretação, devemos saber que no Apocalipse, e não somente nele, como em toda a Bíblia, encontramos passagens que devem ser entendidas ora como uma linguagem literal, ora como figurada, e ora simbólicas. Mas sempre que possível, a maneira preferencial de interpretação é a literal. E mesmo em textos interpretados simbolicamente ou de forma figurada, o ideal é sempre buscarmos em passagens assim a verdade literal que o texto nos apresenta, e sempre buscando identificar o destinatário dessa verdade literal. Com quem Deus está falando? Com a igreja? Com os judeus? Ou com o mundo em geral? No caso, os gentios. O livro, apesar de ter sido endereçado às 7 igrejas na Ásia Menor, traz uma forte carga judaica, pois devemos lembrar que o autor e o inspirador do livro eram judeus. Todo o livro foi escrito tendo a festa dos tabernáculos como pano de fundo, e o livro de Daniel como chave para a interpretação. É aquilo, a Bíblia se explica. Ter ciência desse fato vai facilitar o nosso entendimento. Que Deus nos abençoe nessa empreitada que iniciamos aqui. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.